Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus fala assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Interessante que nessa conversa aqui de Jesus com aquela samaritana, Jesus ele fala assim para ela, aí no versículo de número 14, ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? E o que eu quero dizer com isso para você é que nós somos essa fonte, como Jesus vem dizendo aqui. Todo aquele que está em Jesus Cristo é uma fonte. Agora, você vai jorrar para a vida eterna aquilo a qual você estiver mergulhado. O mundo em que você estiver mergulhado vai ser aí a fonte que vai jorrar de você. Se você está mergulhado no mundo de adoração, você vai jorrar adoração. Se você está mergulhado no mundo da palavra de Deus, você vai jorrar a palavra de Deus. Se você está mergulhado no mundo de santidade, você vai jorrar santidade. E se você está mergulhado no mundo de pecado, você vai jorrar pecado. Se você está mergulhado no oceano do Espírito, você vai jorrar as coisas do Espírito. E os louvores que hoje a gente presencia aí, tem sido louvores antropocêntricos e não cristocêntricos. Porque os louvores, se você observar, a maior parte deles está centralizando quem? O homem. E quem tem que ser centralizado na adoração é Deus. O salmista ele diz assim que Deus ele está entronizado em meio aos louvores, em meio à adoração. A maior parte das músicas gospel são voltadas para isso daí. E por que eu estou falando de música gospel, que são voltadas para o homem? Porque a música gospel, ela é para ser vendida, ela não é para adorar a Deus. A música gospel, irmãos, é para ser tocada em shows, é para ser tocada em eventos, é para ser tocada aí em programações, mas não em culto de adoração a Deus. Se você for analisar aí, tem muitas músicas gospel que quase não fala de Deus, quase não fala de Jesus. Vou colocar aqui 2 videozinhos para você levar você a pensar.
assim, ó, eu vou sapatear, tu vai sapatear, mas no ritmo que ela está cantando ali, o que dá a entender é, eu vou sapatear, tu vai sapatear. Agora, irmãos, na onde Deus é exaltado com isso? Ou outro aqui agora, você vai me falar o que você acha dessa. Uma música que eu gosto muito, sério mesmo, muito bonita. Mas hoje, eu estava meditando aqui sobre o estudo que eu iria passar para vocês e comecei a refletir sobre a letra dessa música. Eu comecei a analisar e entender o seguinte: essa música aí está mandando a pessoa voltar para o mundo. Eu fui analisar ela, a letra dela, à luz da palavra de Deus. Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele mandou os discípulos largar a rede, não pegar a rede. Toda vez que Jesus mandou os discípulos lançar a rede, eles estavam vazios do Espírito, eles estavam sem Jesus, eles não estavam nos caminhos de Deus. Jesus, quando chamou os discípulos, Pedro, João, Tiago, eles estavam ali na praia lavando as redes. Jesus falou assim para eles: olha, segue-me, ou seja, larga essa rede aí, segue-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, vocês não vão precisar mais dessa rede. Houve uma ocasião, você encontra esses textos lá em Mateus capítulo de número 4, Marcos capítulo de número 1, Lucas capítulo de número 5, que é o mesmo texto, a mesma história. E ali, Jesus manda os discípulos lançarem a rede, mas naquela hora ainda não eram discípulos, porque a Bíblia fala assim que Pedro, Simão, ele estava ali na praia lavando as redes e Jesus queria alcançar o coração de Pedro. Aí o que Jesus faz? Sobe no barco de Pedro e fala para ele afastar um pouco. E aí Pedro então afasta o barco ali um pouco, Simão, Jesus chama ele de Simão, e aí Jesus prega a palavra para que Pedro tivesse com a atenção presa naquilo que Jesus estava falando. E aí depois Jesus fala para ele: olha, lança a rede aí à tua direita. E quando ele lança a rede ali, ele traz a rede cheia de peixe. Mas nessa época, nesse dia aí, Pedro ainda não seguia Jesus. Pedro ainda estava sem Jesus. Aí depois você vai lá no Evangelho de João, capítulo de número 21, onde Jesus manda os discípulos lançarem a rede de novo ao mar. Mas os discípulos que estavam dentro do barco estavam de jeito? Afastado de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor. Agora, irmãos, se você olhar num sentido figurativo na palavra de Deus, quando se fala de mar na palavra de Deus, está se referindo ao mundo que nós vivemos.
Então, quando fala assim, para voltar ao alto mar, está falando para voltar ao alto mundo. Só que não é a melodia que a gente tem que sentir, é a letra, o conteúdo da música. Então, quando fala quem mandou você largar a rede, está falando assim, quem mandou você largar a velha vida? Pega a rede de novo e volta ao alto mar, ou seja, pega a tua velha vida e volta lá para o mundão de novo, ao meu ponto de vista, na luz da palavra de Deus. Porque depois que os discípulos seguiram Jesus, eles não voltaram a pescar mais, só quando eles desviaram. Depois que Pedro se conserta com Jesus ali na praia, lá no Evangelho de João capítulo 21, você não vê mais Pedro lançando a rede. Você vê Pedro agora sendo um pescador de almas, ganhando almas. E quando se fala de fogo, quando pede fogo para Deus, isso significa que o altar está apagado e precisa ser reacendido. Então, como que eu vou adorar a Deus com um altar apagado? E eu vou clamar a Deus então para acender o altar? Irmãos, uma vez que teu altar foi acendido, você não pode deixar ele apagado. Uma vez que Deus ateou fogo no teu altar, no teu coração, para com as coisas de Deus, você não pode deixar isso apagar. E hoje o que a gente vê, muitos altares apagando. A pessoa já não tem mais aquele prazer de fazer as coisas para Deus. A pessoa já não tem mais aquela alegria, aquela satisfação, porque o altar está apagando. O louvor, ele tem que ser para exaltar o nome do Senhor, como eu disse no começo, não para exaltar o homem. Ele tem que ser cristocêntrico, exaltar a Cristo, bendizer a Cristo, e não exaltar ao homem, glorificar ao homem. Se você olhar o primeiro louvor na Bíblia foi cantado por Moisés. Quando o povo de Israel atravessou o mar, chegou do outro lado, ali Moisés levantou um cântico de exaltação a Deus. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 15. Diz assim o versículo de número 1. Então cantou Moisés, o primeiro cântico para exaltar a Deus na Bíblia. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Olha só o louvor que... E aí segue, né? Segue aí o cântico de Moisés, até lá no verso de número 19. Porque a adoração, ela estabelece um relacionamento da criatura com o Criador. Vamos dizer assim que a adoração, ela é a ponte que nos liga a Cristo. E Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Então a adoração é isso. É você adorar a Deus com o teu pensamento, com o teu sentimento, com os teus atos, sem precisar ir de um ritual. O culto é um ritual, né? O culto é um ritual. Então você tem que adorar a Deus em tempo e fora de tempo, onde quer que você esteja. Não é só aqui na igreja, não. Quando a gente começa a analisar as coisas à luz da palavra do Senhor, irmãos, Deus abre os nossos olhos. E o Senhor Jesus, a própria Bíblia, né? A própria palavra de Deus fala assim, que o meu povo erra, comete pecado, porque lhe falta conhecimento. Então, quando você vai buscar um conhecimento na palavra de Deus, você
sai do engano, sai da mentira. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Durante toda a minha trajetória cristã, durante toda a minha vida cristã, eu vivi nesse engano. E ensinei também muitos de vocês com este engano, porque eu não examinei as Escrituras, eu fui por aquilo que eu ouvi falar. E eu sempre ouvi falar assim, que Satanás era o regente do coral celestial. Era ele quem comandava o coral celestial. E aí, preparando esse estudo aqui para vocês, eu falei, eu preciso encontrar isso na Bíblia. Eu preciso encontrar isso para confirmar para os irmãos lá que Satanás era o regente, Lúcifer, né? Era o regente do coral. E para minha surpresa, não encontrei. Você não encontra isso na Bíblia. E isso é uma das maiores mentiras que Satanás implantou no meio cristão, para que ele seja exaltado. E eu entendi, irmãos, que por meio desta fala, quando eu digo assim, olha, Lúcifer era o regente do coral celestial, eu estou engrandecendo ele, estou exaltando ele, porque ele nunca foi regente de coral nenhum. Não tem base bíblica para isso, irmãos. Muitos pregadores usam esse texto de Ezequiel, capítulo de número 28, para apontar para Lúcifer como regente do coral. Mas eu quero analisar esse texto aqui com você. Acharam aí? Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: estiveste no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabelecer no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava. Então veja que muitos pregadores usam esse texto aqui para referir a Lúcifer, o que ele era antes de cometer pecado. Mas irmãos, isso é torcer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está deixando bem claro que isso daqui é algo que Deus manda dizer para o rei de Tiro. Não está se referindo a Lúcifer, não está se referindo a Satanás com a sua glória toda, não. Isso é um engano. O diabo, ele quer que as pessoas engrandeça ele, exalte a ele. Quer ver o porquê que eu afirmo isso para vocês? Se você olhar lá no versículo de número 16, olha o que Ezequiel vem falando aqui, ó. Na multidão dos teus comércios encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te estabeleci profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor no meio das pedras afogueadas. Então aqui a palavra de Deus está falando assim, que o comércio das pedras preciosas ali fez o rei ficar violento. Aí, se eu vou dirigir essa palavra aqui para Lúcifer, quer dizer que tinha comércio de pedras preciosas lá no céu. Olha a loucura onde vai. Ouvindo muitos pastores pregando, falando sobre isso daí. Mas na verdade, essa história, ela saiu de uma pessoa, é uma história
escrita num livro de uma pessoa chamada Ellen White. Quem era essa pessoa? Uma das fundadoras da religião adventista do sétimo dia. E eles têm essa mulher como uma profetisa para eles. E ela então surgiu com essa história, que ela escreveu isso num livro dela chamado História da Redenção, está lá na página 25 desse livro. E ela vem falando ali que Satanás regia o coral celestial. Por causa dessa história, muitos pastores, pregadores levaram a igreja a um engano. Satanás nunca foi regente do coral celestial. Sempre teve os anjos ali que louvaram e adoraram a Deus. Um outro engano também que as pessoas sempre pregam e que quando Satanás foi lançado por terra, o céu ficou sem adorador, e aí Deus desceu a essa terra para fazer o homem para adorar a Ele. Sempre teve adorador lá no céu, sempre teve. E nós vemos isso, João vendo lá os anjos cantando, louvando ao Senhor. Isaías, quando ele entra lá no templo, a primeira coisa que ele contempla ali num culto espiritual, e os anjos, os querubins voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sempre teve louvor no céu. Sempre teve. E o diabo implantou isso no coração, na mente das pessoas, para que ele seja glorificado. Então entenda, quando você fala que o diabo ou Lúcifer era o regente do coral, irmãos, isso leva o diabo à loucura. Você coloca ele lá em cima, no último patamar que possa ter. Mas hoje ele está sendo caído por terra, porque ele nunca foi regente do coral. Ele sempre copiou as coisas de Deus. E quando Deus, quer ver um exemplo disso daí? Quando Moisés louvou a Deus lá do outro lado do mar, exaltando e glorificando a Deus, o diabo deu um jeitinho de arrumar também uma adoração para ele, arrumar um louvor para ele. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, ficou 40 dias, Moisés e Josué lá no Monte Sinai. A hora que eles estão descendo lá no Monte Sinai, Josué fala assim para Moisés: tem alarido de guerra lá no arraial. Aí Moisés fala para Josué: não é alarido de vitória, nem alarido de guerra, é cântico. E quando eles chegam lá embaixo, lá o povo estava fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro, louvando um bezerro de ouro. Satanás arrumou um jeitinho para ele ser louvado também. E eu quero dizer aqui para você que só aquele que tem comunhão com Deus sabe discernir aquilo que é adoração a Deus e aquilo que não é. Porque o diabo tenta imitar igualzinho. Aquilo que Deus tanto cuida é o que o diabo sempre tenta destruir.